bem-vindos ao programa Ideias e Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estaremos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas, das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Para assistir em tempo real em todo o planeta, acesse www.tvfloripa.org.br. Para assistir a todos os programas, www.portalquantec.com.br. Dúvidas e sugestões, programa ideiasemmovimento@gmail.com. Continuamos falando hoje sobre os instrumentos radiestésicos com o professor Helg. Professor Helg, o instrumento radiestésico de hoje é o pêndulo. Nós falaremos sobre o pêndulo nas suas diversas versões e também da sua utilidade. Eu quero chamar a atenção que o pêndulo é um instrumento perigoso, porque a maioria das pessoas não tem noção de que só com muito treinamento, só com muita pesquisa de como a própria pessoa que pendula reage, para que se consiga saber se o procedimento está dentro da normalidade. Por isso, eu sempre insisto, é importante que a radiestesia seja aceita no meio acadêmico, que se lecione isso nas faculdades, que se faça pesquisa nessa área, para evitar que ocorra que algum charlatão vá por aí e procure usar esses instrumentos radiestésicos de uma maneira sem conhecimento e produzindo grandes estragos. Vamos dar uma olhada então nas imagens dos pêndulos que o senhor trouxe para a gente? Se nós olharmos para o primeiro pêndulo, nós veremos que ele é um pêndulo egípcio. Quando fizeram pesquisas em diversas tumbas de faraós, encontraram pêndulos, né? A maioria deles não de madeira, mas sim de terracota. E muito bem acabados, com características muito semelhantes aos que nós estamos vendo nessa primeira imagem, né? E que os egípcios também utilizavam com as mesmas finalidades que nós utilizamos hoje em dia, né? E sempre convém reconhecer que é fundamental que a pessoa tenha treinado muito. Não se consegue pendular com eficiência sem muito treino e muito conhecimento. Na segunda imagem, nós temos vários tipos de pêndulos de cristal. Eles têm diferença entre eles? Bom, em princípio, o pêndulo de cristal serve para obter os mesmos resultados, tanto faz ser de uma cor como de outra, ou de um tamanho como de outro. Agora, o que deve ser lembrado e chamado a atenção é que o pêndulo de cristal tem uma capacidade incrível de se impregnar com o ambiente onde ele está atuando. Então, se, por exemplo, eu consigo detectar um desequilíbrio, se eu consigo detectar uma enfermidade, ou se eu consigo detectar algum outro fenômeno, eu não posso usar esse pêndulo imediatamente depois para fazer uma outra detecção, uma outra pendulação. É necessário que o pêndulo, que absorve essas frequências do ambiente em que esteve anteriormente, é necessário que se desimpregne. Isso se pode fazer de diversas maneiras. Uma das maneiras é pegar o pêndulo e passar um pano de algodão bem limpo por diversas vezes, tanto no pêndulo como na corrente ou no fio, para evitar que ele continue vibrando na frequência anterior. Outro procedimento que se pode adotar é bater em alguma coisa que tenha madeira, né? Bater que também desimpregna, né? São dois procedimentos. Agora, quanto aos resultados, eles praticamente são semelhantes, né? Eles são muito bons de manusear, são muito sensíveis e por isso se dá muita preferência a esse tipo de instrumento. E esse pêndulo com testemunho? Ele funciona de forma diferente? O pêndulo com testemunho é uma invenção também já relativamente antiga, que é o seguinte: você pega o pêndulo e coloca nele
existe um espaço vazio dentro do pêndulo, onde você coloca a substância que você quer detectar. Por exemplo, isso aqui é uma experiência clássica. Eu pego a água limpa e pego a água e misturo sal nela. Então, eu consigo, dessa forma, fazer com que uma água seja salgada e a outra sem sal. E se eu for pendular em cima, se eu colocar dentro do testemunho a água com sal, eu faço a pergunta: esta água contém sal? Vou onde não tem sal, na água doce. E ele tem que dizer não. E se eu pendular em cima da água salgada, ele tem que dizer sim. Como é que se faz isso? Em todos os tipos de uso de pêndulo, tanto faz qual seja o modelo, eu tenho que fazer perguntas que só contenham duas respostas: sim ou não. A convenção internacional é que se o pêndulo gira no sentido horário, se ele gira no sentido horário, corresponde a sim. Se ele gira no sentido anti-horário, corresponde a não. Isso é uma convenção, mas é universalmente aceita. E se ele trabalhar no sentido horizontal, para frente e para trás, pode tanto representar dúvida, como quando se usa outras tabelas e coisas assim, ele pode indicar uma determinada posição. Então convém lembrar esses detalhes, né? O pêndulo de aço, ele tem alguma diferença dos demais pêndulos? Usa-se pêndulos de metal porque eles são mais pesados, né? E isso, em certas circunstâncias, é importante. Por exemplo, em ambientes abertos, onde existe vento, coisa assim, pode haver uma interferência e um pêndulo mais pesado tem a possibilidade de dar um resultado mais preciso. Essa última imagem é de um pêndulo que identifica memórias nas paredes. Como nós já falamos no programa anterior, as paredes têm a capacidade de também absorver situações extremamente conflituosas, brigas, tem a capacidade de absorver mortes, suicídios que tem havido nesse ambiente, e a gente muitas vezes diz que esse lugar ou é mal assombrado, ou é um ambiente ruim, ou é um ambiente que tem problemas, e às vezes, como por exemplo em algumas lojas comerciais, entra um negócio, sai outro, dizem que tem caveira de burro enterrada, né? As frequências desse ambiente são pouco saudáveis, né? Alguma coisa aconteceu ali. Então é necessário fazer a desimpregnação desse ambiente para evitar que o próximo que ocupar o espaço também tenha o mesmo problema, né? Nós temos no mundo inteiro lugares onde as coisas não dão certo, né? E é porque as frequências desse ambiente são extremamente desequilibradas e com isso fazem com que as coisas naqueles lugares não deem certo. O senhor falou da necessidade de desimpregnar os pêndulos. Sim. E o radiestesista, ele também precisa se preparar, ele também pode absorver essas frequências desequilibrantes? Bom, o radiestesista sempre tem que ir com a mente limpa, né? Quando ele faz um trabalho radiestésico, ele primeiro tem que se preparar, né, emocionalmente, fisicamente, para estar bem, né? O radiestesista nunca deve praticar sua profissão se ele estiver gripado, ou se ele se sentir mal ou dormiu mal. Isso altera também o resultado, né? Então, a pessoa tem que estar bem para ter um índice de acerto aceitável, né? E muitas vezes, quando a pessoa entra num ambiente, o radiestesista entra num ambiente extremamente desequilibrado, ele sente isso, né? E muitas vezes faz uma medição ali e depois é bom sair daquele lugar, ficar uns 10, 15 minutos num lugar mais tranquilo para poder continuar seu trabalho, né? E é muito importante que ele também respire corretamente, porque se ele parar de respirar corretamente, que é muito comum nessas situações, né? Como nas provas, por exemplo, alguém deixa de respirar corretamente e dá um branco. E o radiestesista, também pressionado por aquele ambiente, pode respirar menos do que o ideal, e essa falta de oxigenação também traz problemas. É importante o radiestesista estar com a mente limpa
né, de qualquer outra interferência, de qualquer pensamento. E, além disso, fazer as perguntas bem objetivas, é sim e não? Sim. Todas as perguntas têm que ser reduzidas a sim ou não, porque é como um sistema binário, só existe o sim e existe o não, né? Então, se você não souber fazer isso, ou fizer uma pergunta confusa, os resultados também serão confusos, né? E nós, enquanto eu lecionava essa cadeira na Unisul, eu sempre chamava a atenção dos alunos para fazerem as perguntas de forma correta, para evitar que os resultados fossem ambíguos, né? E quero chamar a atenção que desses alunos que eu tive na Unisul no correr dos anos, se formaram diversos bons radiestesistas, né? Nós temos aqui uma cadeira de radiestesia, nessa e mais 3 lugares no Brasil. Na Europa, devagarzinho as universidades estão começando a aceitar uma cadeira de radiestesia, e existe uma faculdade em Łódź, na Polônia, que forma radiestesistas, bacharéis em radiestesia. Bem, o professor Helg trouxe vários instrumentos para nos mostrar, vários pêndulos, mas primeiro nós vamos fazer um pequeno intervalo. Lembrando que para dúvidas e sugestões, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Estamos de volta falando sobre os instrumentos radiestésicos com o professor Helg Panzer. Professor Helg, vamos mostrar então os instrumentos que estão aqui? Muito bem. O primeiro instrumento que eu quero mostrar é o pêndulo egípcio. Ele deve ser segurado mais ou menos assim e deve-se evitar que essa parte do fio aqui fique para baixo, porque ele interfere na medição. Então é necessário que você mantenha o pêndulo assim na sua mão. Este aqui é o tal do pêndulo egípcio, que foi encontrado nas tumbas dos faraós no Egito. Ele tem uma característica muito interessante, porque ele é usado em locais onde pode haver facilmente uma impregnação. Ele é muito confiável, tem características muito boas, e como ele é de madeira, ele não se impregna com tanta facilidade. E são bastante boas as medições que se faz com ele. Então, eu queria mais uma vez chamar a atenção que esse pêndulo egípcio geralmente é grande, né, igualzinho aos que se usou no Egito, e
que é utilizado para todos os procedimentos. Novamente, nesse sentido, o sentido horário, e nesse sentido, o sentido anti-horário. Né? Lembrando que isso é uma convenção. Caso a pessoa tenha uma sensibilidade diferente, o pêndulo pode girar ao inverso. Exatamente. Isso para dúvidas nessa posição, como também para a medição de tabelas. Né? Isso nós mostraremos numa outra oportunidade. O senhor vai mostrar agora o pêndulo de cristal? Esses pêndulos aqui são os pêndulos de cristal. Sempre chamando a atenção que a corrente não deve ficar para baixo, ela deve ficar na mão, porque senão dá um falso resultado. E se eu usar esse pêndulo, ele também gira exatamente na mesma posição, né? E também se volta na mesma posição. As pessoas, de acordo com as suas características, algumas gostam do pêndulo mais comprido, outros já preferem que ele seja mais curto, né? Então, isso depende de cada radiestesista. Eu estou observando que existem pêndulos com formas diferentes, os de cristal, né? Exatamente. Esse aqui é um pêndulo de cristal redondo, né? Existem também os pêndulos com essa característica aqui, né? Com essa forma. Isso não significa que ele seja diferente, que ele seja pior ou melhor, não. É um pêndulo com outras características, mas isso não impede que ele faça medições semelhantes. Eu queria mostrar também ainda que o cristal não precisa ser branco, né? Ele pode ser de uma cor mais escura, como este aqui, por exemplo, né? Que é utilizado com finalidades semelhantes. Também um bem escuro, como este aqui, evidentemente, se quiser fazer um trabalho mais sofisticado, se usa sempre um determinado pêndulo. Eu sempre quero chamar a atenção que esses pêndulos de cristal devem ser desimpregnados. Isto quer dizer, se passa um pano de algodão limpo nele, ou se bate em uma superfície vertical de madeira. Pode-se usar na desimpregnação também a água salgada? Também se pode usar água salgada, se coloca na água salgada e em seguida se lava com água limpa, né? E se coloca ao sol para ele novamente se equilibrar. Né? Uhum. Agora, só quero chamar a atenção que quando se usa água salgada, deve-se cuidar das correntes, porque muitas vezes as correntes, com a presença do sal, se oxidam e aí estragam facilmente. Né? Uhum. Tem um outro pêndulo ali com uma cor estranha? Este pêndulo aqui também é um pêndulo de cristal. Ah, é cristal também. Também é um pêndulo de cristal, com outra cor, mas com características praticamente semelhantes. Só para verificações mais sofisticadas é que se usa um determinado pêndulo. Né? E aquele pêndulo do testemunho que apareceu na imagem anterior? Isso. Bom, esse é o da água salgada, né? Na imagem anterior, antes do intervalo, eu mostrei para vocês um pêndulo com testemunho. Este testemunho funciona da seguinte maneira. Dá para ver aqui que existe um espaço oco ali dentro, né? Esse espaço oco é preenchido com a substância que se quer detectar, que pode ser água salgada, que pode ser ouro, ou que pode ser um mineral qualquer, pode ser um cristal. Então, se pode usar o testemunho, se coloca aqui dentro o que se quer detectar, né? Coloca aqui nessa abertura e depois se aparafusa novamente o pêndulo, né? E passa-se a usá-lo normalmente, né? E aí eu vou no local que eu quero pesquisar, né? Por exemplo, se eu quiser saber se a água que eu coloquei é salgada ou é doce, eu vou em cima e se for água salgada, ele vai dizer sim, e se for doce, vai dizer não, né? Isso serve também para se fazer a detecção de águas subterrâneas, né? Se a água lá embaixo, a 5, 6 metros ou 10 metros de profundidade, é doce ou é salgada. Existe um limite de profundidade para identificar o veio d'água? Em princípio, como isso tudo funciona dentro dos conceitos da física quântica,
na realidade, em princípio, não existe limite. Entretanto, sempre é conveniente que se use uma certa precaução, porque, afinal de contas, nós, como seres humanos, também temos nossas deficiências e nossas fraquezas. Assim como no dual hold, né, ou na forquilha, na questão do pêndulo também é a sensibilidade da pessoa. O pêndulo só serve para indicar a resposta, correto? Existem pessoas que acham que pendulando em cima da pessoa eu posso curá-la, né? Então tem gente que vai com um pêndulo em cima dos chakras, por exemplo, e diz, eu pendulando aqui o equilíbrio dos chakras, o que não faz sentido, né? É uma coisa muito estranha. Então, só queria chamar a atenção disso. Uhum. E esse pêndulo que o senhor pegou agora? Este pêndulo aqui é justamente para verificar as memórias das paredes, né? É justamente para verificar, ele facilita, eu só uso com essa finalidade, ele tem um diodo, eu recebi de presente de um grande radiestesista que já é falecido, e ele, com mais facilidade, para quem usa há bastante tempo, né, eu uso, não dou para ninguém, então eu consigo detectar ambientes que estão muito desequilibrados por questões de memória, né? Os pêndulos, eles têm várias funções, pelo que deu para entender, né? Tanto identificar questões de subsolo, como questões ligadas às paredes, ao ambiente de uma forma geral, como desequilíbrios nas pessoas, é isso? Sim. Por exemplo, no Oriente, os indianos e outros povos utilizam para identificar, por exemplo, os chakras. Tem pessoas que nós temos os centros de distribuição de energia. É como antigamente a rede telefônica, que o sinal era mandado por fio e de uma distância, uma certa distância, era necessário fortalecer o sinal, porque senão quem ouvisse o telefone do outro lado não conseguia entender porque o sinal tinha enfraquecido. Então a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Nós temos 7 chakras, desde o básico até o coronário, que fica aqui em cima, no centro da cabeça, né? São 7 ao todo, e que são pontos em que a energia é distribuída para um determinado local do corpo, uma certa parte do corpo. Então, se esses chakras estiverem com pouca energia ou com excesso, segundo a medicina indiana, a pessoa não está bem e se consegue reequilibrar através de uma série de procedimentos, né? Porque, na verdade, isso é uma questão até eletromagnética, né? E que funciona de acordo com conceitos já bastante explicitados pela pesquisa. Da mesma forma como a acupuntura, que já é utilizada na medicina brasileira, né? Que tem os meridianos e que são também pontos de distribuição de energia, que no fundo trata-se da mesma coisa, só com um enfoque um pouco diferente, porque na medicina indiana os chakras são subdivididos, né? Tem os chakras principais e os chakras secundários. E os chineses adotaram o critério dos meridianos, que tem relação com o rim, com o fígado, com o cérebro, com o coração e assim por diante, né? Com o pêndulo, com essa possibilidade de fazer perguntas ao pêndulo, o radiestesista consegue prever situações de futuro ou identificar situações presentes que estão acontecendo com uma pessoa, ou com uma família, ou com o ambiente, fazendo a pergunta? A maioria dos radiestesistas evita fazer previsões para o futuro, porque isso, apesar de, na verdade, nos conceitos da física quântica, o passado, presente e futuro muitas vezes se misturarem, tem que ser evitado fazer isso, porque às vezes isto pode gerar conflitos e uma série de problemas. Então, normalmente não se usa. E para questões do presente? Sim, para questões do presente não há problema, né? É possível, então, trazer várias perguntas e ir pendulando sobre as perguntas para encontrar o sim ou não, a resposta sim ou não? Sim, eu posso fazer 100, 200 perguntas, né? Sempre sobre um detalhe daquele fenômeno, né?
Eu pergunto sim ou não, a respeito de um detalhe. O fenômeno pode ser subdividido em 50, 60 perguntas diferentes, né? Atingindo os diversos enfoques. E muitas vezes é até recomendável repetir uma ou duas vezes a mesma pergunta para ter um índice de acerto mais interessante, né? Existe uma diferença da utilização do pêndulo, da utilização do dual hold e da utilização da forquilha? Bom, os dois primeiros instrumentos que eu apresentei no programa, eles são mais confiáveis, porque a pessoa tem que ter uma sensibilidade, na verdade, mais exacerbada. Uma pessoa que tem pouca sensibilidade não tem condições de usar nem a forquilha nem o dual hold, porque é muito difícil, né? Exige muita sensibilidade. Ao passo que com o pêndulo, aparentemente se exigiria menos sensibilidade, o que não é verdade, porque a pessoa tem que ser muito treinada para ter certeza que ela está no caminho certo, né? Mais uma vez, então, a gente volta para a questão da necessidade da experiência. Sim, e conhecimento, né? É necessário que a pessoa tenha bastante conhecimento da física, da anatomia, da saúde, do bem-estar e do ambiente, das vibrações, das frequências, né? Porque muitas dessas coisas que eu mostrei aqui, utilizando instrumentos, podem ser identificadas também já através de aparelhos que foram sendo desenvolvidos, inclusive por sugestões de radiestesistas, né? Como, por exemplo, na área do eletromagnetismo, os cursos de água subterrâneo, que são muito importantes de serem identificados para evitar que as pessoas fiquem em locais muito contaminados. Já existem aparelhos eletrônicos que identificam as mesmas coisas que o radiestesista identifica com os instrumentos, né? E esses aparelhos também já são utilizados pelos radiestesistas. Professor Helg, nós vamos finalizar o programa de hoje. Teria alguma consideração a fazer ainda? Eu queria agradecer aos ouvintes, né, de terem participado dessa apresentação e convido para uma próxima oportunidade na próxima quarta-feira. Muito obrigada. Nós não vamos encerrar ainda o assunto dos instrumentos radiestésicos, voltaremos a falar sobre eles, então aguardo vocês na próxima quarta, às 20h30, lembrando que para assistir todos os programas, acessem www.portalquantec.com.br. Para assistir em tempo real em todo o planeta, www.tvfloripa.org.br. Aguardo vocês na próxima semana.